gente às vezes quer valorizar tantas coisas para estar perto de Deus. Às vezes você se compromete em ler tantas páginas da Bíblia por dia. Às vezes você se compromete em sempre naquele dia você quer ir a alguma igreja ou você quer ter um tipo de disciplina. E isso é legal para a gente como quem está se alimentando da fé, mas um relacionamento com Deus honesto é muito mais do que isso, né? Tipo assim, não é só eu fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer, mas encontrar a Deus de maneira genuína, verdadeira, com o coração inteiro e se render a Ele para fazer a vontade dEle é muito mais do que isso, né? É porque a gente sai da rotina só, né? Porque senão a gente fica preso naquilo que a gente acha que tem que ser e esquece de ouvir o que talvez Ele está pedindo de nós. E quando a gente Exatamente. se prende nesse modelo que a gente desenha pra gente, nessas lógicas que a gente constrói, tanto para se dizer estar perto dele, ou se dizer, nossa, agora eu falhei, estive distante. Não, agora eu estou sendo uma excelente pessoa, estou cultivando o meu relacionamento, porque eu faço isso, isso, isso. Quando a gente se prende nessas caixinhas, eu acho que a gente acaba abafando o som que a gente pode ouvir dele. E que às vezes é o único som que você de verdade deveria ouvir, né? E não todas essas outras coisas. Você falou um negócio aí que me fez refletir aqui rapidamente, que você falou as coisas que a gente planeja, você falou? Não. Planeja. Que a gente coloca numa rotina, né? Numa rotina, né? Os padrões, né? Isso. As coisas que já tem... sei lá, as pessoas já seguem Deus de alguma maneira. Claro. E a gente vai aprendendo a seguir Deus também através das pessoas. E isso é bom. Uhum. Mas é isso mesmo que você falou, me fez pensar. Tipo, realmente tem hora que a gente cai num ciclo que parece que é aquilo que é a minha referência de aproximação com Deus. Só que talvez a gente se depare com questões e situações da nossa vida que é exatamente onde a gente não ouve a resposta de Deus. Ou a gente vê que Deus não está totalmente ali. E talvez pode ser onde a gente se questione, mas e tudo aquilo que eu estou fazendo? E essa rotina que eu estou tendo? Estou seguindo todos os padrões das pessoas que são religiosas e tal. E, cadê o Deus, né? Onde está? E é aí que tudo muda, entendeu? E é esse o lugar que a gente vai falar hoje. Tem um rei, o primeiro rei do povo de Israel. Esse primeiro rei, ele foi colocado como rei por uma escolha do povo. Eles tanto pediram que tiveram, né? Eles não tinham rei. Quer dizer, eles não tinham um rei na terra. Eles eram governados pelo próprio Deus. Mas eles, de maneira ingênua, seguindo os padrões, seguindo as coisas, os exemplos que se viam do lado de fora, outros países, outros lugares, quiseram seguir como se fosse uma cerimônia religiosa. E Deus olhou para aquilo e pensou, mas eu sou o rei deles. Eles não me querem como rei deles. A palavra na Bíblia é rejeitado, né? Rejeitado. Olha só, na minha versão da Bíblia, Deus fala, eles me rejeitaram como rei deles. Mesmo que de maneira ingênua, mas veja, olha como as coisas são conduzidas quando a gente começa a pensar sobre Deus. Eles, seguindo o padrão, rejeitaram Deus. Olha que revelação aqui pra gente, porque Deus já governava eles e Deus nesse momento fala, eu tirei eles do Egito. Eu tenho conduzido eles desde muito tempo. E eles nesse momento me rejeitaram como rei deles. Então, eles terão um rei. E aí, eis que surge o primeiro rei de Israel, que se chama Saul. E aí ele
ele passa a governar, mas meio ainda sem saber como governar, e Deus... Mas ele recebe, né, o Espírito para governar, Ele é ungido, ele passa por pela cerimônia que depois vão ser feitas com os demais reis, porque ele foi o primeiro, né? É verdade. Então o Espírito Santo habita nele, mesmo que foi a pedido dos homens. Deus entra em acordo com eles, né? Fala, ok, então vou dar um rei para vocês. E aí Deus coloca o Espírito dele nesse rei, né? Coloca, mas Saul, ele não estava preparado, assim como ninguém ia estar. Quem estaria pronto para representar, ser o representante de Deus aqui? Sim. Nós, homens, pessoas normais, né? Então, ele foi escolhido e começou a tomar suas atitudes. Mesmo, olha que interessante, mesmo ele possuindo o Espírito de Deus, ele tinha ele mesmo como pessoa ali, convivendo junto. Então, muitas das coisas que descredibilizaram Saul, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tem a ver com as escolhas que ele fez, Saul, independente do que Deus pediu para ele, do que o Espírito orientou ele a fazer. Então, esse é um diálogo interno que eu acho que é muito interessante a gente considerar quando a gente busca. Porque se a gente busca Deus e a gente quer o Espírito junto, e muitas vezes a gente o tem, só que a gente escolhe não fazer ainda assim o que o Espírito está falando. E por quê? Como que isso acontece? Onde isso leva? Eu acho que esse que é o grande ponto para a gente discutir um pouquinho aqui, né? Pois é, né? O cara recebe o Espírito de Deus. Deus ainda tem um profeta, que é um cara que tem sinal direto com Deus. Deus fala com esse profeta para dar o recado de Deus para ele, de maneira física. Tem um conselheiro, hoje, né? Exato, que tá ali, enviado de Deus. De Deus direto. Porque hoje ainda, muitas vezes, a gente faz ouvindo Deus... a gente ouve ele pelo nosso espírito, né? A nossa maneira, né? Eu acho que o nosso espírito... O Espírito de Deus dentro de nós fala conosco através do Espírito dele, né? O Espírito dele fala com o nosso espírito e a gente consegue entender o que Deus está querendo hoje. Só que Samuel, além de ter isso, ele tinha o Espírito de Deus conversando com o próprio Espírito. Saul. Ele ainda manda o profeta para falar as vontades de Deus para ele. Deixar bem claro, né? Então, quer dizer, esse é um cara que tinha a vontade de Deus de maneira duplicada. Ele tinha no próprio Espírito que estava nele e com uma pessoa que vem e fala para você. Hoje ainda a gente tem muitos exemplos assim que às vezes vem uma pessoa e te fala uma coisa e aquilo você já estava meditando sobre aquilo e vem uma pessoa e fala por cima e às vezes a gente ainda fica se demorando em acreditar. Não, será que Deus está falando isso comigo mesmo, né? Será que isso aí é um negócio que eu tenho que considerar? E por que a demora? Isso é a falta de fé mesmo. E é aí que foi todo o risco de Saul. Não foi dele não seguir as regras, de não seguir as leis determinadas dos lugares, mas foi no momento que a orientação de Deus veio a ele titubeou. E veja, ele de mais de uma maneira. De mais de uma maneira, e na primeira que ele titubeia, ele estava justamente cumprindo uma lei, ele estava cumprindo uma regra que era determinada para o povo deles, que deveria ser feito um sacrifício num determinado dia. Só que ele recebeu uma orientação do profeta, que era o Samuel, né, que ele deveria esperar. Então veja, mesmo cumprindo uma regra que está escrito, que foi determinado pelos homens que estavam ali, que eles iriam fazer algo para agradar a Deus, naquele momento ele recebeu uma orientação dizendo, olha, espere tantos dias. E ele não esperou. Pois é, né? O negócio do tempo, né, cara? Para você ver como é que o tempo de Deus é uma coisa... A perfeição está dentro do tempo de Deus. Como nós já temos a imperfeição em nós desde o princípio, a gente já deveria partir do ponto de que o tempo é uma coisa que a gente não vai ter
o tempo é uma coisa que determina a nossa falha. Porque quando a gente agir no tempo que a gente acha que tem que ser, provavelmente esse tempo vai ser o tempo errado. Porque a gente não consegue discernir. Porque só Deus sabe o que vem depois, o que já estava, os planos. Só Deus consegue ver tudo numa visão macro. A gente que não vê um segundo além de nós, toda vez que a gente se mover entendendo que não é o tempo de Deus, é certeza que vai ter problema. E ele deixa muito claro, né? Ele diz que ele ficou impaciente. Eu acho que eram 7 dias, né? 7 dias, Ele deveria esperar 7 dias. E para cumprir uma coisa para Deus, olha só. Sim. Não era para fazer uma coisa errada ou assim, ele errou pelo tempo e pela impaciência. Mesmo, né? Era uma cerimônia. Então, veja, a impaciência tomou conta dele. Quantas vezes isso acontece com a gente? Então, quase todas, né? E a gente tem que olhar para essa impaciência e lutar com ela e olhar para ela e falar assim, eu sei que você tá aqui, mas existe algo mais além de você dentro de mim, né? Às vezes acontece tanta coisa para te tirar do tempo de Deus, porque no caso de Samuel, talvez até de Samuel não, de Saul, talvez até as pessoas que estavam com ele ali, com certeza estavam incomodando ele, porque assim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão com o mesmo espírito que a gente muitas vezes. Sim. Por exemplo, quem há de saber quem carrega o espírito de Deus e quem não? A gente não tem como saber essa verdade, porque isso são para aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, você carrega o espírito dele em você. E esse espírito é que vai dar o tempo ideal das coisas. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se você, ou o Edson, está ali, vamos supor que o Edson não tivesse com o mesmo espírito. Ele ainda não nasceu de novo. Só que eu estou com o Edson e eu preciso tomar uma decisão sobre algo importante. E o Edson está ali e ele vai parte dessa minha decisão. E ele fica, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Quem que eu resolvo ouvir? O Edson ou a informação que eu já tenho de Deus antes de chegar no ponto de tomar a decisão? Eu já tenho uma informação que Deus já me deu. É nesse momento. Só que quando eu estou percorrendo aquilo que eu fui fazer, o Edson fica comigo. Vamos fazer ali, não sei o quê. Mas eu já tenho essa informação de Deus. Ou eu acalmo o Edson, que não tem o espírito, então ele está falando por obra da carne. Ele está falando porque há algo nele e está instigando isso a vir. Mas eu que tenho o espírito, deveria confiar naquilo que já me foi dado. E não no que ele está me dizendo agora, nesse momento. Quer dizer, Saul, o rei, nesse caso, não teve maturidade para entender o que ele já tinha, o tesouro que ele já tinha da informação de Deus na mão dele, e ao mesmo tempo não soube lidar com aqueles do lado que não tinham o Espírito de Deus neles. Exato. Porque só Saul tinha. Exato, e é nessa hora que você escolhe para quem você vai ouvir. Nessa hora que você escolhe. A quem você vai ceder. A quem você vai dar livre passagem. Então, veja que isso foi a primeira coisa que desgostou. Quer dizer, não foi não cumprir algo que ele fez ou deixaria de fazer, mas foi por não ouvir a voz certa. Foi por não ouvir a voz certa. Se Exato. Ele já sabia, ele ouviu o que não se deveria ouvir. Que é o que a gente passa todos os dias. Que a gente consome todos os dias. Muitas vezes. Por isso que a gente precisa cuidar com aquilo que a gente consome, aquilo que a gente, com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente se relaciona. Porque você pode estar sendo tentado a tomar uma decisão errada. E qual é a decisão errada? Não é aquilo, é difícil de explicar isso, mas a decisão errada é não ouvir a voz de Deus. Essa é a decisão errada. Não ouvir a voz de Deus. Só todas as outras coisas estão debaixo disso. Isso está acima de todas as outras coisas. Exato. E é aí que Saul começou a mancar, né?
É aí que Digamos. ele já começa a perder o favor, né? Porque Samuel já declara para ele. Começa a perder o favor, né? Então Samuel já declara que vai colocar outro, que Deus já estava preparando outro para assumir, segundo o coração dele. Pois é, isso que você falou é muito legal dele perder o favor, né? Olha, ele teve a oportunidade de ter os favores de Deus sobre ele. E sabendo disso, porque Samuel, que é o profeta, deixou claro para ele: o Espírito do Senhor agora vai habitar em você. Você agora foi escolhido pelo próprio Deus. Ele sabia quem ele estava seguindo. E ele, você vê, é uma escolha, como você falou agora há pouco. Ele escolheu esse caminho do desfavor de Deus. De ele não ter de novo Deus como... Porque no momento que você... Olha como que isso para Deus é importante. E é aqui por isso que a gente está falando que esse dia para vocês, para nós, é muito importante. Importa que a gente que ainda caminha na fé entenda o que para Deus é importante. Sim. E não o que a gente acha que é. E pelas histórias a gente consegue ir entendendo o que Deus carrega como sendo muito importante e o que ele nem sequer toca no assunto. Então, o que ele carrega como sendo muito importante ali, Saul não manteve a integridade do que ele ouviu da voz de Deus. É como se Deus dissesse para você: não vira à direita aqui, segue reto. E aí, distraído, vendo algumas coisas, você é instigado por alguma coisa que você viu ali e aí você acaba virando à direita. Aí você fala: não, Deus, mas aí eu vou virar à direita aqui e eu já vou fazer o retorno. Faço o contorno aqui e volto. Cara, é aí que tá. Para Deus isso é mais importante do que você pecar ou não pecar, errar ou não errar. Errar para Deus não é igual é pra gente. Errar para Deus é não ouvir a voz dele. Só isso. É mais simples. É mais simples do que isso, só que a gente se pega em outras circunstâncias, né? E nesse caso foi a paciência, né? Foi a paciência. Não ter, no caso. Não ter a paciência. E no segundo momento em que aí ele, vamos dizer assim, ele perde de vez o posto, o favor, e realmente daí Davi vai ser ungido como rei, ele perde por medo. Por ceder, aí de novo, ceder ao que as outras pessoas estavam pedindo, ao que os soldados estavam pedindo, porque ele estava liderando tropas. Então, aí ele teve um misto de medo, né, com ceder à pressão, e nesse momento ele também tinha uma orientação muito clara do que fazer. Então, veja, no primeiro momento ele teve uma orientação clara e ele se antecipou. No segundo momento, ele teve uma orientação clara e ele não fez. Ele realmente não fez. Ele fez outra coisa que ele achou. É o caso de virar à direita ou à esquerda. Mas nos dois casos ele teve uma orientação clara. Então, veja, novamente, você escolhe de novo como que você vai fazer, quem que você vai escutar. Só que daí, quando a gente ouve o nosso medo, a nossa impaciência, às vezes a nossa raiva, ou às vezes o nosso orgulho, ou às vezes a gente ouve o nosso ego, a gente fica nos ouvindo e isso vai nos levando para vários lugares que não são aquele que a gente deveria seguir. E nesse momento em que a gente ouve todas essas coisas, não tem como a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo e cumprir e servir a dois senhores. Por isso que tem também aquela passagem, né? Não tem como servir a dois senhores. Sim. Você vai servir ao seu medo, à sua impaciência, às suas mazelas, à sua carne, ou você vai seguir aquele, por mais que pareça que você vai perder tempo, por mais que pareça que você vai perder soldados, por mais que pareça que você vai perder, derrotado, que você vai ser derrotado, ou que aquilo vai te levar para uma ruína. Pra derrota por mais mesmo. que pareça. Uhum. Se você se mantiver naquele caminho, certamente a resposta é outra. Os favores estarão sobre a sua cabeça, Te sobre esperando. a sua vida. Quando você estava falando aí, eu estava procurando aqui, porque na primeira vez que ele
que ele não segue as ordens, ele fica impaciente. E aí é a questão do tempo, de não esperar o tempo certo, o tempo perfeito, que é o tempo de Deus. Então, a importância em esperar o tempo dele. Isso é tão difícil pra gente esperar, né? É difícil, ainda mais nos tempos modernos, porque hoje é tudo muito rápido, a informação está na palma da sua mão, a tecnologia te traz todas as respostas de imediato para as mais diversas perguntas que você fizer sobre qualquer assunto. É verdade. Então, como que você vai esperar dias, meses, às vezes, pra gente, para alguma coisa acontecer ou para você ter certeza sobre alguma atitude que você vai tomar? É isso que Deus espera da gente. E olha que legal. O fato de Saul esperar, olha o que aconteceu. Saul estava pertinho do 7º dia ali, terminar. E aí ele ficou impaciente, tomou a decisão errada e fez antes da hora. Quando ele fez o que ele tinha que fazer, Samuel chegou. Então, não é que Samuel ia chegar dias e dias depois. Não é que as coisas vão demorar. É que as coisas podem ser rápidas, porém não no seu tempo. Exato. Se a decisão é para ser... Se o dia que Deus estipulou é amanhã, quem há de saber? Ninguém. Porém, se eu resolvo tomar a decisão hoje, a decisão que seria logo ali, após o dormir, eu dormiria, veria o sol e a decisão seria a melhor de todas. Eu tomo uma decisão antes, de maneira errada, e aí isso tem muitas consequências para a minha vida inteira, às vezes, como aconteceu com Saul, porque isso definiu a vida de Saul toda. Exato. Por conta de dormir, acordar e ter a melhor decisão feita por aquele que sabe todas as coisas e pode decidir o futuro teu, da tua casa, da sua felicidade, tudo que é bom para você. Então, às vezes o tempo é uma coisa que a gente... É como aquilo que você falou ali agora. A gente estava ali e a gente falou: você está olhando para o quê? É como olhar para a coisa errada. Então, se você está perdendo horas do seu dia com a sua ansiedade, a ansiedade nada mais é do que estar com a cabeça no futuro, de que adiantar as ideias para aquele tempo que eu não consegui ainda chegar. Então, ao invés de você perder as suas horas com a cabeça aí, foque naquilo que é presente, aquilo que está ali para você no momento. Continue orando, continue estando com Ele, leia as coisas que fazem parte da vida dele, de Deus, do caráter dele. Bote a sua cabeça em coisas boas, tire a sua mente dos lugares onde não deveria você estar olhando, porque foi isso que fez com que Saul tomasse a decisão errada. Ao invés dele, a palavra de Deus deveria ser para ele uma coisa certeira. Ele não deveria estar nem pensando em tempo. Ele não deveria, eu tenho que fazer. Não, ele deveria estar descansando, meditando. Mas aí que tá, se ele estava impaciente, né? Talvez isso seja uma dica pra gente. Buscasse a paciência naquele momento. E não buscasse ouvir a solução, as pessoas. Né? Buscasse a paciência. Buscasse a paciência. Então, Pai, Deus, eu não estou tendo a paciência para esperar o tempo determinado que tu já me disseste. Ele já até sabia quando era, né? Muito bom. Nesse caso. Então, às vezes a gente nem sabe quando é, mas ele já até sabia. Então, nesse caso... Busque isso. Fala assim: Pai, eu sei que vai ter seu tempo. Então me ajude a aguentar até lá. Bom. Me ajude a ter essa paciência. E não ficar você resolvendo, correndo, ouvindo e tirando o foco do que importa. Que daí Muito é tirar bom. os olhos, né? De fato. Ele é pai, né? Peça e te será dado. Porque o que ficou em jogo? Ficou a palavra de Deus em jogo. Então, ao invés dele confiar na palavra de Deus, que já tinha sido dada, e cuidar das mazelas dele, ele colocou em xeque a palavra e falou: vou fazer conforme as minhas misérias aqui. Que era todas essas coisas confusas dentro dele. Só que isso definiu o destino de Saul. Quer dizer, é isso. Isso define o nosso destino, isso define o nosso futuro. E no caso de Saul foi muito triste, porque ele perdeu. Ele foi o primeiro rei e já começou perdendo. E aí na segunda vez, como você estava falando agora,
Eu peguei esse trecho aqui, ó, que está em 1 Samuel 15, no versículo 24, quando Samuel fala, poxa, por que você fez isso? Você não seguiu as ordens, não seguiu o que Deus falou e tal. Aí ele justifica e ele fala, Samuel, eu desobedeci tal você, mas aí ele fala assim, ó, eu fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Peço que me perdoe. Foi isso que Samuel falou para Saul. E eu acho que daí tem muita coisa que a gente pode explorar só nessas palavras de Saul, que revelam muito da personalidade dele, do caráter dele, e aí a gente entende, realmente, não era uma pessoa que deveria ter ficado nesse cargo, porque ele poderia não ter nada, ele poderia ter todas as mazelas, ele poderia ter todos os erros e tudo que a gente tem usualmente, mas o que faltou? Ouvir a voz de Deus. Cara, hoje eu compartilhei com vocês uma história muito legal de um vídeo massa que a gente viu, que é de uma história do nosso querido aí, saudoso Silvio, um belo apresentador que a gente considera, queria muito ter conhecido ele, cara, eu gosto dele demais. Gostar minha avó, não, minha avó via, velho, eu cresci vendo programa dele, que a minha avó, eu ia pra casa da minha avó aos domingos e tal, tinha almoção e tal, aquele almoço legal, minha avó não perdia de jeito, o dia inteiro no canal 5, era o 5. Tinha programação o dia todo. Dia todo, telecena, comprava, tudo, mesmo. Domingo no parque, não sei o quê. Nossa, cara. Mesmo que você não visse a TV, você tava sempre ouvindo ali, sempre por perto. A gente passava pela sala ali e minha avó era... Nossa, não perdi de jeito nenhum. Então eu acho que eu tenho um carinho por ele, sempre tive, até por conta disso, né? E um funcionário dele contou uma história, você pode encontrar na internet aí, que você vai achar. Ele é um repórter, que trabalhava no SBT e tal. E Cristo não. O Silvio acompanhava ele nos noticiários, porque ele trabalhava pro SBT, e aí o Silvio percebeu que ele não trabalhava aos sábados na emissora, e falou, olha, você não vem aos sábados? Ele falou, não posso vir, porque ele honra a Deus nos sábados, e os sábados ele não trabalha, então ele se manteve dessa maneira, mesmo quando foi pro SBT, e aí o Silvio falou, mas eu não posso abrir exceção para você. Eu tenho não sei quantos funcionários aqui, se eu abrir essa exceção, tem que abrir para todos, e aqui todos trabalham sábado e tal. Alguma coisa assim na história. E aí ele falou, Silvio, então me desculpa, eu realmente vou ter que abandonar o trabalho. E aí o Silvio falou, então tá, muito obrigado. E aí ele foi demitido. E aí esse repórter contando, muito emocionado, ele fala, daí 2 dias... Veio um rapaz à casa dele, bateu na porta dele e falou, o Silvio te chama, mas ele quer conversar com você. E aí ele chega lá e o Silvio Santos diz para ele, eu agora percebi que realmente você é fiel ao Deus. E você sendo fiel a Deus, com certeza você será fiel a mim. Eu quero te recontratar e não só isso. Eu vou duplicar o seu salário. E além disso, você vai trabalhar agora diretamente comigo, não mais como repórter. E foi uma história que eu fiquei pensando sobre ela e me marcou um pouco. Muito bom, né? Porque é uma história que é a vida real acontecendo como a gente conhece nesse livro. E imagine bem, esse cara que perdeu o emprego a ponto de chegar em casa, como o Edson bem lembrou quando a gente viu a história, ele, vai falar o que em casa? Vai falar o que com a mulher, com os filhos, se ele tivesse? E a gente conversou. Provavelmente a família dele toda devia ser fiel ao mesmo Deus. Já sabia como ele ia agir, né? Acredito.
Quer dizer, ele teve força da família, da mulher, provavelmente, Acredito, né? acredito eu também, para tomar uma decisão tão forte dessa. Só que a decisão dele foi de tão coração e tão honesta que bateu lá na porta do Silvio Santos, voltou, né, cara? E Deus disse: vá lá e recontrate aquele homem, que aquele homem é meu. E aí Silvio Santos é movido a isso, cara. E na história do vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, eu te convido a ir lá ver. É uma história sensacional. Eles estavam no deserto, e no deserto se passa muitas questões, e a gente bota em xeque muitas vezes o que mais importa, que é aquilo que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E colocar em xeque o que não muda é o mesmo que acreditar na mentira. Porque aquilo que não muda e é permanente, é sólido, aquilo já manifestou o que vem adiante, o que será. Basta tu crer. Mas quando você julga aquilo que não muda, aquele que não muda, você está decretando a sua própria queda, e não a daquele. E a gente viu na história passada que há coisas sutis na história que determinam o futuro de cada um, e é particular, como você bem sabe, Carlos. E naquela história havia um homem chamado Caleb. Caleb, diz Deus, Caleb tem um espírito diferente. Ele tem um outro espírito. Mas logo eu vou dizer o motivo pelo qual ele teve um outro espírito. Ele foi diferente dos outros. E somente esse cara teve acesso ao que ninguém teve. Somente esse cara chegou até o final da trajetória com tudo que foi prometido. Somente esse cara conquistou os presentes prometidos há muito tempo atrás a muitos deles. Só ele cruzou a linha. A ele e a descendência dele, né? E a descendência dele. Verdade. É isso aí. E junto com ele, motivado também por ele, Josué. Mas nesse caso eu quero citar o nome dele. E vendo isso tudo, eu estava pensando sobre essas questões, diante dessa história também. E eu estava pensando, o deserto, esse momento onde a gente é conduzido muitas vezes, tem hora que a gente não sabe se comportar lá, enquanto a gente está lá. E a gente nem sabe o motivo muitas vezes. Ou será que quando você está sendo... Será que quando a gente está sendo colocado em uma questão difícil, será que Deus está na mesa para negociação? Ou você retira Deus da mesa de negociação e coloca só o que está abaixo dele? Ele tem que estar dos dois lados, né? Esse cara que Silvio Santos deu ali o ultimato de falar: você não vai trabalhar no sábado? Não, não vou. Deus, ele quis colocar Deus na mesa para negociar, mas ele falou: esse aqui eu não negocio, cara. Esse aqui é assim. Ou é assim, ou eu tô fora. E aí, frente a um lugar tão radical, ele é demitido. Quando você está de frente com o seu problema, será que realmente a gente consegue se manter como o espírito de Caleb? Ter um espírito diferente, como o espírito deste homem perante ao Silvio, que falou: isso eu não negocio. É importante se nutrir da palavra, né? Acho que é de extrema importância se nutrir da palavra para poder ter essa consciência, né? Ter esse entendimento de tantas pessoas que estão aqui, histórias de vida, para que você chegue num momento e consiga
apresentar o seu melhor o tempo inteiro. Mesmo que seja para o emprego, onde existe uma hierarquia ali, né? Hierarquia é Deus em primeiro lugar. Depois vem o resto. E se Deus não pode vir em primeiro, então não é um lugar que vai servir para você, né? Então, e é uma história bacana, né? É muito bacana. E me levou muito a pensar em José, todas essas histórias. José esteve metido em muitas encrencas, cara. Mas ele teve o mesmo espírito deste homem, que eu não sei o nome. Todo. Esse funcionário do Silvio, eu não sei o nome. Todo. Mas ele teve o mesmo espírito. Caleb, o mesmo espírito. José, o mesmo espírito. E engraçado que quando José é vendido pelos irmãos, e aí os ismaelitas compram, e esses ismaelitas vendem ele para um capitão, que na época dava-se o nome de Potifar, e ele era capitão do faraó lá, tinha uma grande casa, e é engraçado que, embora José passasse por muitas coisas, tem trechos aonde se fala de José, que eu até deixei destacado aqui para mim, que é curioso de ler e ao mesmo tempo é de se saborear, sabe? A gente precisa saborear dessas coisas. Num trecho aqui, em Gênesis 39, tá falando exatamente desse momento que o capitão comprou José e aí leva ele pro lugar onde esse oficial mora. E aí tá escrito: o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Olha a confiança. Potifar deixou a seus cuidados sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Quando a gente realmente serve a Deus de maneira legítima, todos os dias, em tudo que você faz, em tudo que você se dedica, até aqueles que não conhecem o seu Deus verão em você bênçãos, verão em você a presença santa de algo sobrenatural, verão em você poderes que não se é comum aos outros homens. Se admirarão, né? Como admiração, né, por você. Isso é o que se chama também de carisma. Essa coisa que a gente sente e a gente não sabe de onde vem. Hoje a gente sabe, mas às vezes muitos não sabem. Mas veja, esse cara que falou com o Silvio, ele demonstrou exatamente isso ao próprio Silvio, embora o Silvio cresça em Deus, mas ele viu nesse homem a presença de Deus, e é por isso que ele fez com que ele prosperasse. O próprio Deus coordenando tudo isso, orquestrando tudo isso, fez com que esse homem, que foi forte ali naquele momento de decidir, ok, então eu não quero mais um emprego, que nesse momento da decisão você precisa ser forte, e independente do que esteja por vir, a sua decisão determina o seu futuro. Isso aí. E nesse momento que esse homem foi forte ali, corajoso, ele escolheu por este ao qual a gente tem seguido. E o resultado final foi o mesmo que José teve. O senhor egípcio percebeu
o Senhor Deus amparava José, que o Senhor Deus amparava José. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono. Dessa vez, esse homem ganhou a simpatia do Silvio, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Da mesma maneira que aconteceu com esse homem, o Silvio falou: pois agora você vai trabalhar comigo e não mais como repórter. E além disso, dobrou o seu salário. Tudo por uma decisão. Foi uma fidelidade, né? Cara, Ele foi fiel a Deus e é por esses e tantos outros motivos do porquê colocar Deus em primeiro lugar, né? E a gente consegue sair da esfera animal, nossa, humana, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. cara, aquele trecho que eu te mostrei fala exatamente disso. Acha aí na sua Bíblia, Números 13. Porque realmente o que você disse agora tem a ver com o que a gente falou no vídeo passado. No vídeo passado, a fé, ela é um caminho que antecede a fidelidade. Números 3. Você crê e a partir daí você segue fielmente aquilo que você creu. E 13. acho que tá aqui, ó. 13, 24. E quando você resolve, mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor estejam dizendo o contrário, você se levanta e fala: eu seguirei aquele que fez os céus e a terra, eu seguirei aquele a quem eu tenho ouvido, eu seguirei aquele que quando diz, os mares se acalmam, os ventos se acalmam, a tempestade vira uma garoa e o orvalho cai pelas folhas. Eu seguirei aquele que faz com que tudo que era nada se torne em tudo. Aquele que faz com que a água se torne vinho em um estalo. É isso aí. E aí, quando Deus vê essa atitude da gente, assim como Caleb, ele fala, como ele disse aí. Aqui em Números 14 e 24. Isso. Mas meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Ah lá. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Ele e os seus descendentes. Não é só você. É você e os seus. Aqueles que estão com você, aqueles que estão com a gente. Todos esses se beneficiam, porque Deus, ele é generoso para dar a todos aqueles que querem, e não aqueles que ele de bel prazer escolheu, mas para nós, aqueles que escolhemos por ele. Mas há um caminho aqui. Caleb teve um espírito diferente. O espírito de Caleb foi crer e agir conforme aquilo que ele creu. E aí Deus olha para ele, depois de tudo, e fala: você vai ser o único a entrar. Não eles, mas você. Você vai conquistar todas as promessas que eu disse. Quais são essas promessas? Será abençoado ao sair e ao entrar. Serás abençoado, bendito, próspero no campo e na cidade. Tudo o que faz prosperará. Será como árvore. Plantada junto a ribeiros de água. É isso aí. Será cabeça e não cauda. Você emprestará e não tomará emprestado. Todas essas bênçãos, aquele que seguir a voz do Altíssimo, do nosso Senhor, Pai amado. Deixando sempre Ele em primeiro lugar. Desde o momento que se abre o olho até o fechar do dia, até dormindo, né?
Elegendo ele em primeiro lugar. Todo Depois as tempo. outras coisas. E você vai ver como ele escreveu: eu farei com que corra rios no ermo. E a pessoa que é abençoada por Deus, tudo que ela toca funciona. Porque ela entra num espírito diferente, né? Um espírito de graça. E as coisas fluem. Como está escrito aqui por José. É isso aí. Tudo que ele fazia, ele tinha êxito. Por quê? Aqui está escrito. Gênesis 39, versículo número 2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. O Senhor estava com José, que em tudo teve êxito. É dessa maneira que tudo se desenrola entre nós. É no momento em que Ele nos escolhe. Ele primeiro nos viu e Nos amou. nos atraiu, nos amou e espera que você venha e dê o primeiro passo, que é entregar o coração na mão dele, E confiar. permanecer fiel a não tomar de volta o coração. A chuva pode estar lá fora na casa, o trovão comendo, e você está fiel ali, entendendo que o Senhor é o Senhor. Deixando que Ele abra o caminho no deserto, com que Ele faça com que a vida surja aonde não há vida. José que tinha todos os motivos para estar reclamando, né? Desde o início da família ter jogado ele, ter vendido ele. Mas ele chegou lá e fez o melhor dele onde ele estava. Aí ele subiu. Na casa do Potifar ele fez a mesma coisa. Deu uma tarefa, deu outra tarefa, e ele ia crescendo, ia crescendo. E assim diz o texto: mas o Senhor estava com ele. Foi preso. Mas o Senhor estava Injustamente. com ele. Em todo tempo, Em todo tempo. dentro do buraco, dentro da prisão. E quem consegue, injustiçado, estar numa situação e continua fazendo o que é de Deus? Cara, Quem você está tocou bem, num ponto a pessoa está bem com essencial. ela. Se ela não tivesse bem, como é que ela ia estar ajudando? Porque dentro do presídio ele também recebe uma outra posição lá dentro. A pessoa só consegue fazer isso se ela estiver bem. E ela só consegue estar bem se estiver com Deus. Pronto. Esse é o caminho. E para você ver que José é o significado da paciência, Da fidelidade. da fidelidade, da fé, da paciência e de manter o propósito acima de qualquer coisa, circunstância, situação, lugar, julgamentos. E ele recebeu uma missão importante, né? Ele salvou o povo Exato. de Deus E no final das contas. toda por uma essa região atitude. inteira, ele virou a mão do rei, virou lá a Ele mão salvou do todo faraó. O povo hebreu, todo o povo hebreu ele salvou. É. Mais tarde, mal ele saberia que ia passar por isso. Mas 7 anos ele de sendo seco. o significado da paciência, que um dia eu ouvi e achei sensacional, que é: o que é ter paciência? É agir de boa maneira enquanto espera. É ter um bom comportamento de ação enquanto espera. Paciência é ter boas atitudes enquanto espera. Isso que você falou de José. Quando ele foi julgado,
de maneira errada, tentando fazer a coisa certa. Sabe quando você quer fazer a coisa certa? E aí que dá tudo errado? Foi exatamente isso que o José passou. E sabe o que ele fez? Teve paciência. Porque ele não perdeu de vista quem era o Deus dele, manteve fiel e teve paciência, que é ter boas atitudes enquanto permanece esperando. Pelo quê? Pelo propósito final, que é grandioso, que é ele te abastecer daquilo que você está esperando. Ele te dá muito mais do que o que você está esperando. José jamais imaginava se tornar o que ele imaginou, o que ele se tornou. Ter a casa que ele teve, abrigar Mesmo toda a família como ele abrigou. a família dele sendo contra ele, nem sempre nós vamos ter todo o apoio, mas que a gente busque sempre o único apoio necessário. E como Caleb, tenhamos o mesmo espírito, nos levantemos frente àquele espírito que está contra e falamos, não, o meu Deus não está aberto para negociação. Assim como esse homem fez perante ao Silvio Santos ali. E engraçado, que todas as vezes que a gente é colocado nesses lugares e temos boas atitudes, é porque há uma grande missão e há um grande propósito adiante, cara. Nunca isso vai vir até nós sem que, quando você sair de lá, isso não vai atingir propósitos muito maiores do que você seria capaz de imaginar. O que aconteceu com várias pessoas é que, após sair desse deserto, dessa maneira, mantendo boas atitudes, mantendo a tua fé alicerçada na rocha, mantendo o propósito de Deus sobre você, os planos dele, que você deixe que o plano dele tome o curso, mantendo o coração na mão dele, após sair desse deserto, você vai sair para a missão que Deus destinou você a se cumprir. E nenhum mal, nenhuma força do inimigo pode parar nenhum destes que Deus destinou a esse propósito. E você vai ter força suficiente lá no deserto para romper com qualquer coisa que venha ao seu encontro querendo parar a vontade de Deus. Porque não é possível parar. Amém. Muito amém, meu querido. E todo esse livro, toda a nossa vida, toda a construção desse mundo, tudo que a gente vê, é por um homem só. E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. É isso aí. Aquele que veio, velho, e nos amou de um jeito único. E eu me lembro... Pessoal. Pode falar. Pessoal, um jeito único e pessoal. Particular. Eu me lembro quando ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, não pela vontade da carne, mas o próprio Espírito conduziu ele ao deserto. Nem sempre que a gente está ao deserto é pelas circunstâncias, mas às vezes o próprio Espírito te conduz até lá. Sim. Porque há um propósito a se cumprir poderoso, man. E eu lembro que Cristo foi conduzido ao deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E após o jejum, ele foi tentado. No cume, no ponto mais alto do deserto, da fome, da sede. Embora diz somente que ele teve fome, então eu acho que ele bebeu. Mas no mais alto daquele momento do deserto, vem o tentador, man. E a maneira que ele ensinou foi a mesma maneira do espírito de Caleb, do espírito de José. Cristo venceu o que o tentou através do que está escrito aqui. E ele dizia, está escrito. E ele tentava de novo e ele dizia, está escrito. Está escrito.
E mais uma vez foi tentado e ele disse: está escrito. E a última tentação foi: se corrompa. Não siga somente esse Deus. Venha comigo também. E ele fala: aqui não, sai pra lá. Eu vou adorar somente a um. O teu Deus. A fidelidade. Esse foi o último momento que ele foi tentado no deserto. E ele sai daquele deserto para a grande missão que mudou a vida da humanidade para sempre. Amém. Como vencer o nosso deserto? Tá tudo ensinado. Tá tudo aqui. É estar com ele, buscar ele. E estar com ele. Somente. Eu passei por coisas que você passou. E é totalmente diferente quando a gente passa Com ele. com ele, né? Vamos ficar por aqui? Isso. Vamos despedir de vocês por aqui. Aproveite esse vídeo. Veja ele mais de uma vez. Obrigado, meu querido. Fique com Deus. Então, Até o próximo. até o próximo. Valeu, Edson. Tchau.